Boa tarde, estimados companheiros. Tivemos algumas dificuldades agora no início para podermos entrar e falar com todos vocês, o que para nós é uma grande alegria. Agradecemos a Cristina pela oportunidade. Nós gostaríamos, meu nome é Clara Lila Gonzalez de Araújo, e nós gostaríamos de iniciar lendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo de Jesus. Uma passagem de Jesus que está em Mateus, capítulo 17. Então vamos ler todos os versículos. Começa no 14, deveremos ler o 15, o 16 e o 17, porque aqui está 14 a 20. Então diz o seguinte: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Então nós gostaríamos de iniciar com essa passagem e pergunta: esses problemas de ordem obsessiva sempre existiram em crianças ou estão acontecendo somente nos tempos modernos? Essa passagem de Jesus nos mostra exatamente o contrário. Esses fatos sempre ocorreram, com certeza, porém somente com o advento do Espiritismo estão sendo compreendidos e socorridos nas casas espíritas. Então nós queríamos iniciar dessa forma, porque nós vamos falar sobre um assunto bastante delicado. Nós vamos falar sobre obsessão infantil, porque quando falamos do comportamento suicida na criança e no adolescente, visão espírita, nós realmente destacamos o problema da obsessão infantil. Então vamos fazer alguns comentários que não serão tão profundos por conta do tempo que nós temos, mas sem sombra de dúvida nós faremos alguma reflexão sobre isso. Vamos então falar da criança e gostaríamos que, ao iniciarmos, nós pudéssemos pensar na criança como um espírito encarnado. Na realidade, quando nós conhecemos a ciência materialista que nos orienta com relação ao desenvolvimento infantil e verificamos que a criança precisa de vários estímulos, exatamente em termos sociais, emocionais, cognitivos, e existe um que muitas vezes é desconhecido e por conta disso nós não conseguimos avaliar o comportamento da criança em certas manifestações que ela tem, que ela demonstra ter, e nós nos atrapalhamos, porque desconhecemos a condição espiritual da criança. Então a criança é um espírito reencarnado. Mas antes de entrarmos nessas reflexões, nós gostaríamos de lembrar de um trecho de um texto que foi publicado em Obras Póstumas por Allan Kardec, exatamente para melhor fundamentarmos tudo isso e verificarmos que os espíritos já tinham previsto o que nós estamos passando. Diz esse trecho num texto que se intitula Regeneração da Humanidade. Esse texto foi, na realidade, ele foi recebido por duas médiuns sonambúlicas, e essas médiuns receberam dois espíritos diferentes,
foi no dia 25 de abril, no mesmo dia, 25 de abril de 1866. Então, Kardec condensou essas duas mensagens e resolveu fazer esse texto, Regeneração da Humanidade. Então, diz o seguinte: e como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre crianças. Está aqui escrito. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então, nós gostaríamos de chamar a atenção para esse alerta que os espíritos nos deram, não é? Os tempos preditos surgem com indícios de grandes sofrimentos para os homens. O dramático problema do suicídio infantil, conforme presságio dos espíritos que acabamos de ler, espíritos superiores, surpreende-nos e ficamos a avaliar os possíveis motivos que causariam esse fato. Então, voltando à criança, para chegarmos, a uma conclusão com relação a tudo isso. O que fazer? Como assisti-la? Como ajudá-la? Então, é isso que nós vamos ver. Então, vamos falar do desenvolvimento infantil sob a ótica espírita. Então, existem muitos fatores que podem levar a criança ao suicídio ou as muitas tentativas de levar a efeito esse gesto. Porque nós já sabemos que isso está acontecendo em índice muito alto. Então, aqui nós gostaríamos de lembrar que a criança é uma personalidade de seculares experiências. É interessante que a autora Sueli Caldas Schubert, ela nos diz que geralmente crianças com problemas obsessivos são espíritos milenares. São espíritos que, infelizmente, ao reencarnarem, eles acabam sintonizando com os seus desafetos. Por isso, as dificuldades, muitas vezes, que encontramos em algumas delas e que acaba preocupando bastante as famílias em função das condições dos seus filhos. Então, é uma personalidade com seculares experiências, com características individuais próprias, mas que está momentaneamente adormecida, uma espécie de amnésia temporária do espírito, necessária para dar-lhe uma nova chance de recomeço. Então, reparem bem, esses espíritos reencarnam exatamente na tentativa de recomeçarem uma nova existência para poderem progredir, para poderem evoluir. A criança também é uma personalidade nova em desenvolvimento. Então, ela nasce num determinado lar e a personalidade atual, ela vai se formar de acordo com esse ambiente e com a educação que ela vai receber e com os estímulos da presente existência. Então, nós citamos anteriormente a necessidade que ela tem de ser mais socializada, de realmente ser mais inteligente, de ser equilibrada emocionalmente, e tudo isso cabe aos pais, aos educadores e demais especialistas na orientação da ciência materialista. Mas não podemos nos esquecer dos aspectos espirituais. Ela é também representante da espécie humana e vai necessariamente obedecer a certos padrões instintivos de desenvolvimento que são comuns à espécie. Por exemplo, o ato de mamar. Então, essa análise do desenvolvimento infantil e da adolescência, porque vamos falar na adolescência daqui a pouquinho, cabendo à personalidade espiritual evoluir constantemente. Quer dizer, então cabe a essa personalidade espiritual evoluir, gradualmente, para que ela possa superar, muitas vezes, esses problemas que ela trouxe de vidas passadas, de existências passadas.
Então, uma coisa que nós já poderíamos destacar logo no início, que é imprescindível considerar a evangelização de crianças e jovens nos lares e nos centros espíritas como a verdadeira educação para a formação espírita cristã das novas gerações que necessitam evoluir moralmente em seu retorno à Terra, para a continuidade do processo de transição planetária e do renascer de uma nova era. Então, nós sabemos que a infância é uma fase muito profícua, ela motiva o desabrochar das capacidades e aptidões dos indivíduos e favorece essa transmissão de conhecimentos doutrinários que a criança precisa receber a partir da mais tenra idade. Não vamos negligenciar nisso. Vinícius, pseudônimos do autor e orador espírita Pedro de Camargo, que desencarnou em 1966, ele afirma que a obra da regeneração social deve começar na criança. Nunca será ocioso lembrar que o alvo do Espiritismo está na iluminação interior das almas aqui encarnadas. Logrando este objetivo, todos os demais problemas serão solucionados. Portanto, ao orientarmos sobre a assistência espiritual a ser dada a crianças e aos adolescentes, portadores de dificuldades espirituais ou obsessões, é imprescindível atender a essas privações morais, sem esquecer, todavia, que as reais necessidades do espírito, que constituem os princípios e os fins da evangelização espírita, precisam ser desenvolvidos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais vos será dado por acréscimo. Isso está em Marcos, capítulo 6, versículo 33, e Lucas, capítulo 12, versículo 31. O suicídio da criança ou do adolescente, ele deve ser analisado com cuidado por todos aqueles que educam a infância e a mocidade à luz do espiritismo cristão sobre os fatores que os levam a adquirir desinteresse pela vida e a ideia de morrer passe a influenciá-los constantemente. Então, realmente, é extremamente doloroso falarmos sobre isso. Sabemos que algumas famílias estão enfrentando lutas constantes, sem saberem exatamente que caminho seguir. Temos sido procurados por muitas delas e, na medida do possível, temos orientado a todos que procurem uma casa espírita para que essa assistência aconteça. Então, essa situação, ela ocorre com crianças? Ocorre. Com adolescentes? Ocorre. Manifestando comportamentos difíceis de serem controlados, como resultante da rebeldia, da insatisfação, do nervosismo, dos problemas intelectuais que eles acabam adquirindo, agravando-se cada vez mais a sua existência, caso não recebam os cuidados urgentes dos pais em forma de afeto e compreensão. Nós gostaríamos de rapidamente darmos alguns dados sobre índices da Organização Mundial da Saúde no ano de 2016. Esses são os mais recentes que nós possuímos. Não vamos dar todos os dados, porque o tempo não permite, mas gostaríamos só de verificarmos a quantidade enorme de crianças e adolescentes que estão se suicidando. Isso de 10 a 14 anos, tanto meninas como meninos, um total de 9.368 suicídios em 2016. De 15 a 19 anos, quer dizer, inicia como adolescente, até os 19, 52.750 suicídios. E de 10 a 29 anos, porque esse número de suicídios que nós estamos trazendo para os companheiros é de população global jovem.
Então, é de 10 a 29 anos, quer dizer, se inicia ainda criança até os 29. E deu um total de 222 mil suicídios. 222.093 suicídios. No ano de 2016. Então, reparem nas quantidades, não é? É um absurdo. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós publicamos um livro que gostaríamos rapidamente de mostrar a capa. Não sei se está sendo possível. Acho que não vai sair. Bom, Comportamento Suicida na Infância e na Adolescência, Conhecer para Prevenir. O livro, só rapidamente, porque nós vamos destacar mais o capítulo 3. Mas o livro ele se inicia no capítulo 1, com a depressão na infância e na adolescência. E aí nós vamos falar da mediunidade infantil, da relação entre obsessão e depressão infantil, riscos da depressão causados pelos pais, depressão e suicídio infantil. Depois do capítulo 2, são conflitos graves existentes nos relacionamentos com os filhos. Crianças desamparadas, afastamento dos pais, violência doméstica, negligência na educação sexual dos filhos, incúria dos pais da fase infantil. E no capítulo 3, que nós vamos falar um pouquinho mais, são as causas diversas do suicídio infanto-juvenil, motivos emocionais e motivos espirituais. Nós vamos explicar daqui a pouquinho. Então, motivos espirituais e motivos emocionais. Vamos começar pelos motivos espirituais. Os motivos, se bem que nós não vamos estabelecer uma ordem específica entre esses dois aspectos, motivos emocionais e motivos espirituais, pois o pensamento doentio e descontrolado influencia no homem suas condições espirituais pela contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio. Então, isso vai acontecer a partir dos motivos emocionais, que vocês vão ver quais são. Muitas vezes a criança acaba se desequilibrando, dependendo das suas condições espirituais, e se deixa influenciar por esses espíritos que, infelizmente, né, as desestruturam muitas vezes em função das influências que exercem sobre eles. Então, os motivos espirituais, a obsessão. A doutrina espírita estabelece a relação que existe entre a obsessão e o suicídio mediante a ascendência que certos espíritos logram ter sobre as suas vítimas, causando-lhes incontáveis dificuldades espirituais. Então, se o espírito reencarnante, o espírito, a criança no caso, sentir afinidade com forças mentais do grupo espiritual dissonante que o acompanha ou que a acompanha, causará transtorno para si mesmo e para os familiares. Kardec observa no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 8, item 3, que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. E interessante que a Sueli Caldas Schubert, a autora, ela nos fala que crianças obsidiadas, nós já acho que falamos isso no início, são espíritos realmente milenares vinculados ao passado e geralmente se afinizam com esses desafetos, por incrível que pareça. Né? Outro motivo espiritual são espíritos que foram suicidas em existências anteriores, em existências precedentes. Há uma grande inclinação para cometerem o mesmo ato na vida atual. Então, esse trauma, essa ideia fixa, os acompanham, né? E resultado, eles acabam se desinteressando pela vida e
realmente querem morrer. Eles começam a desenvolver ideias de morrer. Geralmente, o resgate de um ex-suicida será extremamente difícil, trilhando caminhos de dores e renúncias em sua nova encarnação. No livro Memórias de um Suicida, Camilo Cândido Botelho, ele conta, né? Ele vai exatamente apresentar o roteiro único que todos aqueles que infelizmente se suicidaram terão que passar por provas extremamente difíceis, extremamente graves, e que nem sempre temos condições de superá-las, mas por conta da infinita misericórdia divina, somos extremamente ajudados e conseguimos, de algum modo, mesmo com tantas limitações em termos morais, conseguimos realizar esse intento e em uma existência muitas coisas, né, são realizadas em benefício nosso, como ex-suicidas, que trabalham exatamente para ajudar o próximo, porque uma das coisas que esse roteiro único estimula que esta criatura faça seja ajudar aqueles que mais sofrem do que ela. Então, a Sueli Caldas Schubert, que também já citamos, ela avalia as crianças iguais aos adultos ao participarem desse intercâmbio com entidades inferiores, que se mostram, as crianças então acabam se mostrando de diferentes maneiras. Perturbações do sono, causando pesadelos que infundem o terror noturno, tanto quanto provocando inquietação, irritação, medo, agressividade, mudança de comportamento, depressão, tristezas, complexos diversos, perturbações de aprendizagem, suscitando maldades e ideias de suicídio. Isso está no livro dela, Mediunidade e Obsessão em Crianças. Outro motivo espiritual, espíritos que não querem voltar para a vida corporal temendo as provações. Espíritos que temem as inúmeras provações que viverão na Terra, mesmo insubmissos, porém, acabam retornando para o mundo material conforme a lei de ação e reação. Nem todos esses espíritos querem voltar porque podem nem ser ex-suicidas, mas espíritos que faliram desastrosamente em outras reencarnações, cometendo verdadeiros desatinos e crueldades, em desacordo com as leis divinas. Acabam se tornando pessoas muito inseguras, frágeis do ponto de vista provacional, indiferentes a certos esforços necessários para vencerem suas provas e expiações, e podem também buscar no suicídio, infelizmente, a solução para os seus problemas. Então, esta é uma outra situação, não é? É que aqui na questão 957 é interessante, buscamos aqui em relação a uma análise feita por Kardec, né, sobre as consequências do suicídio, com base nas respostas dadas pelos espíritos reveladores sobre a diversidade que ocorre com as várias situações, porquanto haverão de ser relativas às causas que a produziram, porque vai depender das provas de cada um. Por isso essa diversidade. Mas existe uma coisa que é igual para todos. É o que Kardec fala aqui. É o desapontamento que todos os suicidas sentiram. Sabe qual é o desapontamento? É descobrir que a morte não existe e que nós continuamos vivendo. Então continuarão a sofrer muito mais do que imaginaram, se estivessem ainda encarnados. Quer dizer, procuram um mal
para incorrer no mal maior. No entanto, nem todas as manifestações dos nossos filhos são sinais de interferências obsessivas, ao expressar formas particulares de comportamento ao reagir às exigências do mundo exterior. Então, aqui nós já estamos entrando nos motivos emocionais, não é? Nós falamos daqueles conflitos graves nos relacionamentos entre o pai e filhos, não é? Depois, se tiver tempo, nós poderemos falar um pouco mais, que é o capítulo 2. Bom, aqui nos motivos emocionais nós temos o bullying. O bullying tem como objetivo escarnecer e humilhar todos aqueles que se tornam diferentes e se destacam pela mudança. Geralmente, as vítimas são discriminadas se fogem a certos padrões estabelecidos pela sociedade. Isso está acontecendo principalmente nas escolas. Da mesma forma, brincadeiras de risco. Houve um tal de jogo da asfixia. Quantas crianças acabaram morrendo? Outra coisa, de motivos emocionais, uso indevido das tecnologias. Outra coisa, consumo de bebidas e drogas ilícitas. Nós vamos ver que isso, com os adolescentes, é uma coisa infelizmente comum. Condições emocionais da adolescência, problemas sobre ideologia de gênero, renascer com sexo feminino ou masculino. Isso está sendo também uma dificuldade para as famílias. A identidade de gênero é de natureza psíquica e está relacionada às experiências reencarnatórias anteriores. Essas brincadeiras de risco que nós já falamos, elas testam a coragem das crianças e dos adolescentes frente aos colegas, mesmo sabendo dos perigos que acarretam determinados jogos. Nós trouxemos aqui, achamos que deveríamos trazer, está no livro que nós citamos, uma contribuição da professora Deise Machado. Todos devem tê-la conhecido. Ela foi presidente do SEAC, Centro Espírita Allan Kardec, uma pessoa extraordinária. E Deise, nós a conhecemos bastante. Deise fez um trabalho belíssimo em relação às crianças. E ela tem um livro, que até também trouxemos aqui, Acolhimento Fraterno na Casa Espírita, onde ela dá uma orientação em relação às crianças que são atendidas em reuniões mediúnicas por conta desses problemas obsessivos. E são casos reais. Então nós achamos que deveríamos colocar no livro, inclusive porque são experiências muito interessantes e parecem que muitos de nós as vivenciamos, né, em nossos lares. Então precisamos saber o que esses pais fizeram exatamente para superar esse problema. Mas a Deise, ela faz uma distinção entre perturbador e obsessor. Ela vai falar que o perturbador pode estar cometendo um ato infeliz para com uma pessoa em razão de conflitos do passado ainda não resolvidos. Mas esse mesmo espírito pode ser bondoso com outras pessoas. E aí ela acaba dizendo, o bem e o mal ainda coexistem em muitas almas. Então nós achamos que esses perturbadores, na realidade, são espíritos ainda atrasados, que não querem fazer o mal, mas também não sabem fazer o bem, porque acabam prejudicando, nós vamos ver, né? A criança principalmente. Ela vai exatamente falar sobre isso agora, no próximo item, e aí nós vamos seguir essas orientações que a Deise nos deixou. Então ela vai falar de perturbadores, que são espíritos amigos ou familiares do passado, que desejam permanecer próximos ao reencarnado, mas por estarem ainda em situação difícil, provocam sofrimento à criança. Em outros casos, esses amigos ou familiares
querem ser lembrados pelo reencarnado, e a criança se apavora com essas presenças quando a percebe ou vê, o que termina em aflição. Outro tipo de espírito perturbador são amigos, são comparsas que juntos praticaram loucuras e um deles reencarna desejoso de se redimir. Porém, os seus companheiros não concordam com essa situação e buscam formas de levá-lo à desencarnação. Olha que coisa absurda. Nós vamos ver o que acontece com a criança, muitas vezes, quando elas são perturbadas. Em outros casos, amigos e irmãos de outra existência se reencontram, estando um reencarnado e o outro querendo reencarnar para ficarem novamente juntos, gerando conflitos vários para a criança. Então, muitos são os conflitos entre espíritos encarnados e desencarnados, ligados por laços de afeto, mas separados pelas circunstâncias que não conseguem compreender e aceitar. Então, esses são alguns exemplos de espíritos que não foram inimigos no passado, mas podem provocar muitas perturbações às crianças. Agora vamos para os obsessores. São desafetos, né, que têm o firme propósito de cobrar dívidas do passado. Muitos sofreram e atribuem, com ou sem razão, sua desdita ao espírito atualmente reencarnado. Julgam-se no direito de infligir aos seus supostos algozes toda a dor sofrida por eles no passado. São as cobranças, consequências dos erros de outras vidas. Esses reencontros são necessários para que esses espíritos se reconciliem, o que nem sempre acontece em uma só existência. Esses processos obsessivos, em muitos casos, demoram séculos para serem resolvidos. Interessante que quando estávamos colocando essas anotações, lembramos do livro Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes, psicografado por Dona Ivone Pereira. E nesse livro, o personagem central é Leonel. Então, Leonel, as características de Leonel quando criança eram incríveis. Leonel era extremamente agitado, deu muito trabalho aos pais. Os pais não eram espíritas, eram católicos, encaminharam o Leonel para a igreja para assistir o catecismo, mas não adiantou. O Leonel era agressivo, o Leonel quebrava tudo. Leonel foi um espírito inquisidor na época da Idade Média. E realmente todos aqueles que foram julgados, né, condenados, porque estariam contra a Igreja Católica, se tornaram obsessores dele. Imagina o que Leonel andou fazendo no passado. Leonel cresceu, se casou, teve vários filhos. Os filhos também tinham essas ideias, que queriam se suicidar. E Leonel, mesmo adulto, acabou se suicidando. Uma filha dele, de 20 e poucos anos, se suicidou também, seguindo o exemplo do pai. E um filho de 15 anos só não se suicidou porque os amigos conseguiram salvá-lo. Então vejam vocês, e ali o Dr. Bezerra fala que realmente toda a família, com exceção da esposa, todos eles pensavam em suicídio, quer dizer, estavam todos juntos com o Leonel, certamente, na ocasião em que essas criaturas que estariam querendo se vingar, né, de todos eles, foram sacrificadas, foram torturadas, foram mortas. Então, esses conflitos, como os descritos acima, podem acontecer em qualquer idade, desde o nascimento e muitas vezes até antes na vida intrauterina. Nós conhecemos casos de crianças muito pequenas, ainda bebês, que tinham obsessores acompanhando. Nós já conhecemos esses casos.
Nós estamos nesses estudos desde a década de 70, quando começamos com crianças em instituições lares, casas espíritas, trabalhando com essas crianças, e ficávamos impressionados, muitas vezes, com crianças de 6, 7 aninhos se manifestando mediunicamente. Vocês imaginem. Foi a partir daí que surgiu essa necessidade de tentarmos conhecer um pouco mais por que isso ocorria. Porque ficávamos extremamente tristes em ver esses quadros. E depois, a partir de 2005, passamos a publicar algumas coisas. Publicamos o primeiro artigo que falava de suicídio infantil na revista Reformador, que é uma das revistas mais antigas do Brasil, se não é a mais antiga. Então, para algumas pessoas, é difícil aceitar a ideia de que as crianças podem sofrer processos obsessivos. É muito difícil, pois elas nos inspiram sempre um sentimento de inocência e pureza. É bom que seja assim, já que elas precisam ser amadas, ser cuidadas com carinho e bem educadas para a sua formação como homem de bem. Entretanto, os pais precisam compreender a extensão de provas pelas quais esses espíritos passam. Muitos desses espíritos passam por elas, ou conhecer a amplitude de certos compromissos que esses espíritos recém-encarnados na Terra trazem de suas existências anteriores. Allan Kardec, na análise que ele faz à questão 199A, no Livro dos Espíritos, ele esclarece: aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhes dão? Donde proverão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Então, nós precisamos realizar uma proteção especial às crianças que apresentem certos comportamentos obsessivos a partir das razões que justificam e aplicam a natureza desses fenômenos. E aqui, ainda procurando as contribuições da Daisy, ela diz que as características de crianças atormentadas, ela vai nos mostrar como ela encontrou essas crianças, inclusive dentro da casa espírita, por recordações dolorosas que essas crianças têm, ou por influência desses espíritos perturbadores e obsessores. Então, isso vem de casos reais. Crianças amarguradas, inquietas, choro aflito e constante, sem causa aparente, sem consolo. Despertam à noite em aflição, chorando apavoradas, olhos fixos em cenas que não sabem relatar. Dormem muito pouco e muito mal, detestam o berço, não conseguem comer. Não se trata de criança que se alimenta pouco, mas conforme orientação do pediatra está bem e não necessita de maiores cuidados. Se recusam a ingerir qualquer tipo de alimento, ou só aceitam líquidos e passam a inspirar cuidados. São agressivas e violentas até contra si mesmas. Sentem medo excessivo. Então, crianças que apresentem um ou mais desses sintomas, excluídas, evidente, quaisquer enfermidades físicas
constatadas sob orientação médica, é possível se pensar em perturbações espirituais ou interferências espirituais, como se fala. Essas situações podem ocorrer desde tenra idade até a adolescência e, se não forem cuidadas, continuarão pela vida adulta. Então, a obsessão na infância e na adolescência é assunto difícil e traz suas causas profundas no pretérito, atingindo desde cedo a vida dessas crianças, situação passível de mudança de acordo com as circunstâncias, graças à misericórdia divina. Além da assistência espiritual a ser dada às crianças portadoras de dificuldades de natureza obsessiva, que assistência espiritual é essa? Atendimento do passe magnético, a água fluidificada, as famílias realizarem reuniões do Evangelho no lar. É muito importante a ambiência do lar, porque certamente que esses obsessores acabarão, se afastando, por conta de tudo aquilo que pudermos fazer para realmente elevarmos todas as nossas pretensões, no sentido de ajudarmos aos filhos e a nós mesmos, porque muitas vezes nos deparamos com situações extremamente difíceis, porque acabamos também sendo atingidos, acabamos também sendo agredidos por eles. São verdadeiros grupos que muitas vezes se fortalecem e constantemente querem que as pessoas se sintam enfraquecidas, desanimadas, até levar alguma delas ao suicídio. E encaminharmos a criança para a evangelização infantil. Isso é fundamental. Então, mesmo tendo essa assistência espiritual, os pais precisam dar cuidados urgentes em forma de afeto, compreensão e providências terapêuticas adequadas, para que consigam superar reminiscências dolorosas. Alerta-nos Kardec que só poderíamos agir em casos como esses a partir de muito estudo, de observações cuidadosas e de realizações efetivas no bem, para que, em nome da doutrina, consigamos ajudar circunstâncias dessa natureza. Eu não sei se nossos companheiros sabem, mas Kardec já enviou 2 mensagens. Uma delas foi sobre o estudo das obsessões, para isso ainda no final do século XIX, e foi recebida lá no Rio de Janeiro. A FEB já existia, mas foi no grupo Espírita Fraternidade, daquele médium Frederico Júnior. E essas 2 mensagens foram publicadas naquele livreto A Prece, que foi publicado pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira. Vale a pena ler o que ele fala sobre os estudos das obsessões. Esse trecho aqui nós tiramos dessa publicação de muito estudo, observações cuidadosas e de realizações efetivas no bem. Então temos que nos preparar para isso? Temos. Então nem sempre as crianças estarão obsidiadas no enfrentamento da situação depressiva, processos kármicos em meio às dores causadas pelos adultos. Por exemplo, agora vamos só dar um exemplo rápido, a rejeição dos pais é um dos mais graves padecimentos para a criança. E a Sueli, ela diz com relação a isso, a essa rejeição, que é extremamente doloroso. Não, extremamente dolorosos são os dramas vividos por um grande número de crianças cujos pais chegam a maltratá-las através de agressões e torturas físicas e psicológicas, algumas relegando-as a estranhos, a instituições, relegando-as a estranhos,
a instituições e até mesmo às ruas, a fim de se livrarem do que consideram a indesejável presença. Isso também está naquele livro citado, Mediunidade e Obsessão em Crianças. Nós vamos falar sobre isso, crianças em desamparo, crianças abandonadas, e vamos fazer uma análise também do que acontece. É lamentável sabermos que muitas delas, estão completamente desprezadas e obrigadas a passar uma vida de restrições e de carências extremas do afeto e do amor. Então vamos rapidamente agora, porque eu acho que o nosso tempo já deve estar no limite, falarmos bem rapidinho sobre a adolescência, que é um outro problema que nós encontramos. A adolescência é um estágio de vida desafiador e algumas vezes difícil, porque os jovens se suicidam. Algumas razões podem ser destacadas que levam o adolescente às drogas, ao álcool excessivo, aos jogos arriscados e muitas vezes ao suicídio. Então, que razões seriam essas? Pressão dos companheiros. O jovem é vencido pela pressão do grupo para não ser rejeitado. Outra razão, rebeldia contra os pais. Isso acontece quando os pais são excessivamente permissivos ou autoritários e hostis. Não conseguem enfrentar de outras maneiras a ansiedade, o aborrecimento, a depressão, o medo de fracassar ou a falta de objetivos. Alienação e rejeição social. A rejeição é feita por uma sociedade indiferente. Muitos jovens encaram o futuro sem qualquer esperança, confrontado pela discriminação econômica, social e racial. Fugas das pressões da vida. O jovem quer escapar das tensões ou pressões da vida, fugindo dos aborrecimentos. O adolescente não foi preparado para enfrentar o estresse. E distúrbio emocional adquiridos, especialmente de desajustes familiares. Desenvolvem sentimentos de rejeição ou indiferença dos pais e de outras pessoas da família. Então, meus amigos, ainda há muito a falar sobre este tema. O livro tem 7 capítulos e realmente nós recomendamos a leitura de toda essa análise que conseguimos fazer com a ajuda de muitos companheiros e com a ajuda, evidentemente, dos amigos espirituais, porque temos a certeza de que este livro está atrasado. Lembra que nós lemos naquele trecho da regeneração da humanidade? Então, está atrasado. 1866 veio o aviso de que existiriam suicídios de crianças. Então, ele já deveria ter sido publicado. Depois que o livro de Dona Ivone foi publicado, esse livro, 10 anos depois, talvez já deveria ter sido elaborado por algum autor, de maneira que nós pudéssemos ter uma análise melhor de como as coisas iriam ocorrer nos tempos de hoje. Então, que Jesus nos abençoe. Nós queremos agradecer ao Centro Espírita Vovô Nestor e desejar a todos muita paz e muita luz. Muito obrigada.